Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto aqui mais pesado, que eu falei no começo dos vídeos que eu ia falar sobre a face oculta da IPDA, mas eu vou incluir mais algumas coisas aqui. Eu quero começar lendo aqui, porque eu vou falar sobre os pastores que dirigem igreja e que não andam acompanhado com a esposa, mas insistem em dizer que está certo. E a igreja deixa correr solto, né? É fácil falar de santificação e ignorar isso aqui, ó. 1 Timóteo 3:2. É fundamental, pois, que o bispo, ou seja, o pastor, seja irrepreensível, de bom exemplo, marido de uma só esposa e equilibrado, que tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Marido de uma só mulher. Por que ele fala marido de uma só mulher? Porque não pode ter mulher a mais. Aqui ele está falando com o bispo da igreja que ele tem que ser irrepreensível. Marido de uma só esposa, não pode ter esposa a mais, não pode ter mulher a mais. E nós chegamos a um ponto tão terrível, no geral do povo evangélico, que hoje já se fala de igrejas que têm orgias sexuais dentro da igreja. E aí tem uns irmãos que dizem, mas isso aí é cumprimento da palavra de Deus. Também é cumprimento da palavra de Deus, você ir contra. Então o pastor, que é pastor, e não tem uma esposa do lado, sinto muito. Você não é pastor por Deus. Não foi Deus que te colocou. Quem te colocou foi o homem. Porque na verdade você só pode dirigir uma igreja e ensinar para alguém se você tiver apto para ensinar. E como você vai chegar para alguém e dizer assim, eu sou o exemplo, siga o meu exemplo, eu ando com a minha esposa. Eu estou aqui, aí vem a irmã falar com você, aí você vai falar com a irmã sozinho lá. Eu duvido que se o pastor tiver com a esposa dele, ele vai dizer, não amor, fica aqui que eu vou ali falar com aquela irmã. Não vai, né? Não vai, né? Mas estando sozinho está mais propício o quê? A queda. Você não é mais que Sansão. Você não é maior que Davi. Você não é maior que a palavra que fala que o homem, se ele estiver em momentos de tentação, ele tem que fugir dela. Como é que você vai fugir do adultério se você não anda com a esposa? Como é que você vai ensinar para os irmãos que não podem adulterar se você está adulterando dentro da igreja? Como que a igreja vai falar sobre o adultério lá fora, se dentro da igreja, hoje, e nas igrejas no geral, não estou falando todas, mas em algumas ou muitas, já tem até orgia. E o pior, são líderes evangélicos que estão trazendo isso para dentro da igreja. Antigamente eram os membros ou pessoas que vinham que não conheciam a palavra. Hoje são os pastores, que eu estou falando aqui não são todos, que estão trazendo isso para dentro da igreja. E veja o caso da Flor de Lis, aonde foram parar. Olha o que aconteceu. E não é só a igreja da Flor de Lis. A igreja da Flor de Lis foi uma, mas tem muitas igrejas aí fazendo isso. Tem muitos pastores na igreja, de papinho, adulterando com os olhos, dentro da igreja, puxando irmãs para fora para conversar, falando com irmãs no WhatsApp, causando briga entre casais. E é por isso que esses pastores e outros aí, quando um casal está com problema, ele não quer nem aconselhar, nem orar, nem levantar um clamor. Antigamente, quando um casal chegava na igreja com problema, a igreja levantava pelo menos um clamor por aquele casal, por aquela família. Por isso que a igreja de Deus e Amor não tem família para dirigir igreja. Deve ser fundamental para o bispo isso daí. O bispo deve também governar sua própria casa. Como que ele vai governar a casa dele? Como que ele vai governar a casa dele bem se ele não anda bem com a esposa? Como que ele vai governar? Ele vai governar o quê se ele não tem esposa? Que exemplo ele tem? Ele está apto para ensinar quem? Quem vai ouvir? Sendo que o povo não é bobo, o povo está com a Bíblia. O povo vê o camarada chegar todo dentro da igreja. Ele chega na igreja, não traz a esposa, não anda com os filhos, não governa a casa dele. Então, é por isso que as igrejas estão aí ao Deus dará. E eu digo para os irmãos da Deus Amor, vocês estão ao Deus dará. E os filhos, né? Aqui no capítulo 4. O bispo também deve governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos a serem submissos com todo respeito. Com todo respeito. Tem muito bispo que os filhos deles estão presos na cadeia porque não tiveram uma boa educação. Eu conheço um pastor que toma conta de igrejas e já falou para mim que uma grande parte dos internos são filhos de pastores. Porque a maioria desses pastores estão aonde? Separados.
E a igreja vê e a igreja acha lindo isso. Veja que ponto nós chegamos. Então ele tem que ser casado, mas não pode ter casa na igreja. Não pode estar de papinho, não pode estar carregando irmã por aí. E engraçado é que nos cultos de ensinamento, e eu me lembro quando eu fiz teologia na Igreja de Deus e Amor, que lá tem um curso chamado CBDA, eles falavam que muitas das vezes os pastores têm que passar por certas reuniões, o correto seria, e às vezes até se orientados se estão bem sexualmente com a família para poder estar dirigindo igrejas. Porque isso aqui é carne. E nós não somos maior que Davi. Nós não somos maior que Sansão. Curta meus vídeos, dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal, me ajude a chegar a mais pessoas. O próximo vídeo vai ser o porquê que os homossexuais não são bem-vindos nas igrejas evangélicas. Em sua maioria delas, não são todas, mas vou fazer um vídeo sobre isso. Eu espero que você goste.